Primeira epístola de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler o capítulo 1, os 2 primeiros versículos. Primeira Timóteo 1, 1 e 2. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, genuíno filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Até aqui. Pai, nós estamos diante da sua palavra e te pedimos que o Senhor nos conduza através dela. Nos exorte, nos admoeste, nos confronte, nos ensine. Ajude-nos a entender a sua intenção por trás dela e nos ajude também a respondê-la com obediência, a entender como ela se aplica às nossas vidas e a obedecermos o seu chamado. É a nossa oração essa noite, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Há um livro interessantíssimo sobre ministério pastoral, chamado O Pastor como Teólogo Público, de um teólogo americano chamado Kevin Van Hooser. Ele identifica o que ele chama de uma crise pastoral contemporânea, porque os pastores e líderes da igreja não sabem mais quem eles são. Há uma crise de identidade, e ele faz isso e identifica isso a partir das imagens que muitos líderes usam para se referir ao seu próprio trabalho. Ele, usando a imagem bíblica, ele fala que muitos líderes evangélicos trocaram a sua primogenitura vocacional por uma sopa de lentilhas profissional, por todo tipo de habilidades de gerenciamento, administração, planos estratégicos, cursos de liderança, técnicas terapêuticas, coaching e todo tipo de técnicas humanistas aplicadas à vida da igreja, vão por trás de uma série de pregações e mensagens recheadas de secularismo, humanismo, aconselhamentos que têm o objetivo apenas de deixar que os seus ouvintes se sintam melhor, se sintam bem, de projetos megalomaníacos, de construções, escondem uma incapacidade, o Van Hooser vai dizer, de compreender como que um pastor conduz o rebanho de Jesus. Tudo isso explica várias tentativas insanas de pastores e líderes das igrejas evangélicas ao redor do mundo. Não é uma realidade só dos Estados Unidos ou do Canadá, do Van Hooser, mas também do Brasil, de ocultarem as suas crises, os seus abandonos de cargo, os seus desgastes, que vai desde a automedicação até o vício em pornografia. A crise vocacional dos pastores e dos líderes da igreja é uma crise de identidade. Falta uma imagem bíblica para orientar o seu ministério, orientar não só o ministério deles, mas orientar também as ovelhas sobre o que elas esperam, sobre a vida no ministério, orientar as igrejas, orientar os seminários, os pastores, ajudar a igreja do Senhor Jesus a florescer. Nas chamadas epístolas pastorais, que são as epístolas a Timóteo, a primeira e a segunda, e também a Tito, que, claro, não são os únicos momentos pastorais do Novo Testamento. Por exemplo, a segunda carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Corinto é uma carta bastante pastoral, mas nós temos aqui, em específico nessas cartas a Timóteo e a Tito, conversas de um pastor já quase no final da sua carreira, rumo à morte, na sua primeira prisão em Roma e depois a segunda carta a Timóteo, na sua segunda prisão em Roma, tendo consciência que ele irá morrer, escrevendo a um jovem pastor, a Timóteo, que havia sido deixado numa grande igreja, numa cidade importante, ali em Éfeso, sobre as preocupações com o ministério, sobre os cuidados com a igreja, a escolha de oficiais, as ovelhas, a obra de Deus, a vida no ministério. Elas são, como um comentador disse, o Donald Guthrie, uma espécie de manual ministerial. Elas não têm outras cartas iguais a essas no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, quando ele escrevia para igrejas inteiras. E quando ele escrevia para pessoas, só a Timóteo, a Tito, e tem a carta a Filemon, mas é uma carta também muito específica, para tratar um problema muito específico. Onésimo, a fuga de um escravo que havia se convertido. Aqui ele escreve a pastores, para lidar com problemas pastorais, sem paralelos, e que pode nos ensinar muito.
E hoje a gente vai começar a expor essas cartas aqui, hoje comigo, o reverendo Ronaldo vai continuar ao longo do mês, em que nós vamos aprender muitíssimo sobre a vida no ministério, não só de pastores, mas como toda a igreja, todas as ovelhas, nós frutificamos entendendo essa vida no ministério. Existe muita disputa em torno dessa carta, inclusive sobre a autoria. Por muito tempo ela foi questionada como uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Nós começamos lendo Paulo, identificando-se como o autor dessa carta, mas alguns estudiosos contemporâneos, principalmente do século XVIII em diante, começaram a duvidar que tinha sido mesmo o apóstolo Paulo que tinha escrito essa carta. Por causa de referências aos falsos ensinamentos, eles duvidavam que esse tipo de ensinamento já existia na época que o apóstolo Paulo estava vivo, ou então essas referências à organização da igreja. Nós vamos ler sobre a ordenação de presbíteros, de diáconos. Para alguns estudiosos isso é tardio demais. A igreja, há uma visão romântica da igreja, de que a igreja não tinha oficiais, de que a igreja não tinha organização nos seus primeiros anos, até mesmo algumas posições doutrinárias, porque o apóstolo Paulo não trata de determinados temas que ele trata em outras cartas. Algumas pessoas vão dizer, não foi Paulo que escreveu, foi alguma pessoa, uma espécie de paulinista, um estudioso de Paulo, que escrevendo e pegando o nome dele para trazer autoridade ao escrito, deu a ele um estilo diferente. Não são nem as mesmas palavras que o apóstolo Paulo usa. Mas é claro que nenhuma dessas críticas é suficiente para questionar a autoria do apóstolo Paulo. Primeiro por causa disso, essa visão muito romântica de que a igreja não tinha oficiais. Você lê, por exemplo, Atos dos Apóstolos, logo no início da igreja você já vê os apóstolos percebendo a igreja crescendo, pessoas precisando ser servidas, e eles, como o Alex pregou aqui na semana passada, instituindo diáconos, porque eles não poderiam deixar o ministério da palavra e da oração para servir às mesas das pessoas. Então a diaconia foi bem estabelecida, e depois os diáconos, os presbíteros, o governo da igreja, claro que foi espelhando-se nas organizações das sinagogas também, que já existiam, e o cristianismo, enquanto nas suas raízes judaicas, pegou muito emprestado dali. Até mesmo o estilo da carta, a sua linguagem pode ser facilmente explicado com a figura de um secretário ajudando o apóstolo Paulo preso a escrever essa carta, e o tipo de pontos que ele enfrentava, os enfoques doutrinários que ele queria dar, e mesmo até os paralelos com a gestão da igreja no livro de Atos. Claramente se trata de uma carta do apóstolo Paulo, escrita provavelmente nos últimos anos da sua vida. A gente tem notícia que o apóstolo Paulo tenha morrido em 67 depois de Cristo, e essa carta tenha sido escrita pelo menos em 62 ou 64 depois de Cristo. Então um dos últimos documentos dele foi escrito na sua 4ª viagem missionária, então depois de Atos capítulo 28, que narra até a 3ª viagem missionária, na sua primeira prisão. Muito provavelmente depois do que é narrado ali, ele é preso em Roma, mas ele é solto, e ele escreve essa carta. Depois ele é preso de novo, e aí então ele é condenado. É o contexto da 2ª carta a Timóteo, que claramente é uma carta de despedida. Ele já escreve como quem tem certeza que está indo encontrar o Senhor, e ele escreve aqui, essa carta é endereçada a Timóteo, uma figura importante que reaparece em outros lugares como um claro cooperador do apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias, alguém que recebeu o evangelho muito provavelmente de sua mãe e de sua avó, Eunice e Lloyd, que eram de origem judaica e que tinham grande zelo em lhe ensinar. Apesar de ele ser filho de um pai grego, recebeu a doutrina de sua família da parte materna, e ele foi deixado pelo apóstolo Paulo em Éfeso, uma cidade grande e importante ali do Império Romano, para colocar a casa em ordem, para ajudar a organizar a igreja ali, e com vários assuntos que eram importantes ali, lidando com os oficiais da igreja, lidando com falsos ensinamentos, colocando tudo o que o dia a dia de uma igreja precisava. O Donald Guthrie, resumindo qual é o propósito pelo qual o apóstolo Paulo escreve o que ele escreveu, ele vai dizer que aparentemente é dar alguma direção acerca de questões como a escolha de líderes, o enfrentamento de falsos ensinamentos, e ele tinha a intenção clara de dar a Timóteo orientação necessária caso o encontro com ele não acontecesse em breve. Foi isso que o apóstolo Paulo, inclusive, escreveu. Ele escreve isso na primeira carta, no capítulo 3, versículo 14 e 15. Ele fala: olha, eu escrevo essas coisas, embora eu espero ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade.
É isso que você deve organizar a casa de Deus, Timóteo. Ensinar as pessoas como elas devem se comportar, porque tem falsos ensinamentos, há desrespeitos, há falta de oficiais aí. Você vai precisar então organizar a igreja. Eu vou te dar instruções, mesmo escrevendo, e é interessante isso, nós que agora somos privados da reunião com todas as pessoas, a gente vai percebendo essa necessidade que os apóstolos tinham de estar presente. Mesmo escrevendo e tendo à sua disposição recursos tecnológicos, claro que de baixa complexidade, uma carta não era uma transmissão em tempo real, mas mesmo dispondo dos recursos de comunicar-se à distância, ele ansiava estar presente, mas ainda assim utilizava-se dos recursos que ele tinha para comunicar com as pessoas. E alguém poderia então se perguntar, mas se é uma carta para alguém que ele gostava tanto, íntimo, cooperador dele do ministério, por que tanto formalismo? Por que essa apresentação de 2 versículos que nós lemos, em que ele coloca suas credenciais, fala quem ele é, faz toda uma apresentação? Não seria formalismo demais, essa saudação? Bem, a gente é informado pelos comentaristas, o Gordon Fee, por exemplo, mostra que era uma estrutura normal das cartas. Como nós começamos um e-mail hoje e a gente tem um certo protocolozinho, fazendo uma saudação e escrevendo o e-mail depois, havia uma saudação também típica nas epístolas, que o apóstolo Paulo, claro, adaptou, mas acima de tudo, é muito provável que a instrução que Timóteo tinha era para que ele não só lesse essa carta de maneira particular, mas que ela também fosse utilizada na igreja para conferir chancela apostólica para todas as instruções que ele fosse receber. É como se o apóstolo Paulo tivesse dado instruções para Timóteo e falou: olha, você tem que proceder assim, 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 e leia essa carta para as pessoas, para que elas entendam quem está escrevendo, o que ele falou para você, e que vejam que veio da pena de um apóstolo. Ele está querendo conferir chancela, e por isso que Paulo se apresenta como apóstolo, fala sobre as suas credenciais ministeriais e começa então essa carta que fala sobre o dia a dia do serviço na igreja, sobre o dia a dia do ministério. Começa apresentando quem ele era, as suas credenciais ministeriais, a sua identidade. E aqui a gente tem uma imagem ministerial muito importante, que nos ajuda a começar a pensar sobre isso que eu comecei a mencionar para vocês como a grande crise do nosso tempo. Podemos dizer, portanto, que o tema desse texto é a identidade ministerial do apóstolo Paulo. E eu gostaria de responder algumas perguntas sobre o que Paulo constrói o seu ministério, sobre o que ele constrói o seu ministério. Quais eram os fundamentos para o seu ministério, para a sua vida de serviço à igreja? No que ele se baseava? Quais eram as marcas? E a gente pode inferir aqui do texto pelo menos 4 marcas. A gente vê como que ele se apresenta como um apóstolo, como um pai, como um filho e como um servo. E dessas 4 imagens a gente tira muito da compreensão do apóstolo Paulo sobre o próprio ministério. E eu gostaria de explorar cada uma delas. Em primeiro lugar, apóstolo. Veja o que diz o versículo 1 do texto que nós lemos. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A primeira coisa que o apóstolo Paulo fala de si, ele se apresenta como apóstolo, apóstolo de Jesus. Esse termo, ele deriva-se de um verbo, apostelo, na língua grega, que significa não somente enviar, enviar numa missão. Os gregos, na língua clássica, utilizavam, por exemplo, a ideia de um navio apostólico, um navio enviado. Trata-se de algo que, apesar de hoje parecer um título para nós, era um verbo que significava tão somente enviado, uma espécie de missionário, um comissionado. Agora, é claro que isso no Novo Testamento assume tons muito específicos dos 12 apóstolos do Senhor Jesus, o qual o apóstolo Paulo é colocado. Porque para ser um apóstolo de Cristo, era preciso ser primeiro comissionado pelo próprio Senhor Jesus, chamado para isso. Além disso, era necessário também receber inspiração para poder registrar o Novo Testamento enquanto palavra divina. Todo o Novo Testamento, se ele não foi escrito por um apóstolo, ele foi escrito por alguém que estava muito próximo de um apóstolo, tinha chancela apostólica, por exemplo, Lucas em relação ao apóstolo Paulo, ou Marcos em relação ao apóstolo Pedro. E mais do que isso, um chamado também para lançar o fundamento doutrinário da igreja e principalmente ter testemunhado a ressurreição de Cristo Jesus, que o apóstolo Paulo testemunhou ali no caminho para Damasco. Então ele tinha as credenciais todas para ser um apóstolo, e ele então apresentava-se como
como tal, mesmo que como um apóstolo extemporâneo, um filho que saiu fora do tempo, porque não foi junto com os 11 primeiros apóstolos, mas apareceu em seguida, ele então claramente está dentro do corpo apostólico. O Novo Testamento então sempre usa apóstolo nesse sentido, para se referir a eles, e nesse sentido nós não temos mais apóstolos contemporâneos. Não é um título, e é muito interessante que, como em questões ministeriais, para voltar ao que eu comecei falando no começo da mensagem, como que nós vivemos uma crise tão grande na liderança evangélica, que as pessoas ficam tentando buscar imagens e títulos e denominações para si, para poder dar e trazer autoridade ao seu ministério e começar então a se auto-intitular apóstolos por aí, a questão transformando num título hierárquico dentro de um movimento de crescimento de igreja como é o G12, absolutamente antibíblico, sem respaldo com a Escritura e sem exemplo na história do cristianismo. Entretanto, é exatamente o contrário do que o apóstolo Paulo faz aqui, porque quando ele fala que ele é um apóstolo, imediatamente ele coloca um segundo trecho aqui do versículo 1, dizendo que segundo o mandato de Deus, ou seja, segundo, a expressão aqui é segundo, conferido pelo próprio Deus, e também pelo Messias Jesus, e até mesmo a construção que ele faz no original é para enfatizar que Jesus é o Messias, vem antes do nome de Jesus, e aqui, mais uma vez, o que ele está fazendo, mais do que chamar atenção para um título, mais do que chamar atenção para uma posição da igreja, o que ele está falando é que a autoridade dele se faz numa menção especial de um chamado de Deus. Não foi Paulo que designou-se a si mesmo, não foi o apóstolo Paulo que se instituiu apóstolo, escrevendo as próprias bases da sua autoridade. Ele expressa de forma intensa da parte de Deus que ele foi chamado, pelo mandato de Deus. Ele fala que ele está debaixo de ordens. Quem diz isso também é o Donald Guthrie. O que ele está mostrando aqui, e a primeira lição que a gente aprende aqui, quando ele se apresenta como um apóstolo, é que o ministério diz respeito a um chamado de Deus. É algo que significa alguém que está dando ordens para Timóteo, está submetido a ordens, ele está debaixo de ordens, segundo o mandato de, era uma expressão utilizada para trazer caráter oficial para as coisas. Era alguém que estava sobre um ofício, chamado externo a ele mesmo. Não tinha sido ele que tinha dado a si mesmo esse título. É esse Deus, o seu Salvador, e o Messias, que é nossa esperança, ele coloca, e essa qualificação de Salvador e esperança é muito importante porque dá valoração também ao seu chamado, e ela é teologicamente muito importante para nós, porque apesar de nós estarmos no Novo Testamento, é claramente aqui títulos que têm raízes veterotestamentárias, ou seja, do Antigo Testamento, muito importantes. O Gordon Fee vai mostrar que o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é alicerçando o seu ministério, o seu chamado no Deus da aliança, o nosso Salvador. Aquele que por todo o Antigo Testamento sempre apresentou-se como quem libertou o povo, tirou o povo do Egito, era o Salvador que tinha prometido essa salvação, que fez um pacto com Israel e que cumpriu o seu pacto ao longo da história, todas as suas promessas, e que Cristo Jesus era a maior prova disso, e por isso a nossa esperança. Essa palavra não tinha voltado vazia, e era em cima disso que o seu ministério se baseava. Apóstolo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e Cristo Jesus, a nossa esperança. Quando nós entendemos tudo isso que ele está fazendo aqui, só no versículo 1, e a gente se pergunta o que isso significa para nós. A primeira lição que a gente aprende desse texto é que uma das marcas mais fundamentais e primeiras da vida ministerial é que ela não vem de nós. Todas as vezes que nós vamos tentar entender o ministério, escolher um oficial, avaliar um pastor, um presbítero, um diácono, todas as vezes que isso vai acontecer, a gente precisa entender que isso é recebido, é dado por Deus, segundo o mandato de Deus. Paulo era apóstolo, não porque ele tinha atingido os seus 12, e os 12 dos seus 12, e os 12 dos seus 144, nada disso. Não era uma conquista, mas porque Deus o havia chamado. A primeira e a mais fundamental marca do ministério é que ele é um chamado, uma vocação e não uma conquista. Nós sempre falamos isso, nós sempre falamos de vocação como sinônimo de ministério, mas trata-se de mostrar que isso é o antônimo de conquistas. Não é estabelecido por nós, não é conquistado, nós no máximo reconhecemos
Podemos até almejar, como o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo no capítulo 3, quando vai falar a respeito do episcopado, do presbiterato, ele vai falar, olha, quem almeja esse ministério, grande obra almeja. Mas é preciso entender que almejar é uma coisa, ser chamado para ela é outra. Se você não tem ressonância em Deus, não se trata de um ministério instituído por Ele. Os ministérios que não são construídos no chamado do Deus da aliança, o nosso Salvador, são construídos em cima de personalidades, de desejos humanos, de capacidades, dos desejos de outras pessoas, das guerras de poder, que não têm ressonância com Deus, são construídos no vazio. E essa é a primeira lição que a gente aprende aqui. Quando o apóstolo Paulo se mostra como apóstolo chamado por Deus, ou segundo o mandato de Deus, ele está nos ensinando a primeira lição, que o ministério diz respeito à vocação, a um chamado, que é exterior a nós. Apesar de interiormente, e até mesmo o testemunho das pessoas que nos olham, ter ressonância com aquilo que Deus nos chamou primeiro. Essa é a primeira lição. A segunda imagem que ele apresenta aqui, além de apóstolo, ele também é um pai. Veja o que diz o versículo 2, a Timóteo, genuíno filho na fé. Paulo também se apresenta aqui como um pai. Está tácito, não está explícito aqui, mas está tácito. Se ele chama Timóteo de filho, significa que ele se enxergava como um pai. John Stott, comentando esse texto, ele vai dizer que se Paulo é um autêntico apóstolo de Cristo, Timóteo é um autêntico filho de Paulo. Ou seja, a legitimidade, a genuinidade de Timóteo aqui, da filiação de Timóteo, continua o raciocínio dele da sua legitimidade apostólica. A segunda imagem pressuposta, então, na sua identidade é de pai. Paulo entendia que Timóteo era o seu genuíno filho na fé. O termo aqui, traduzido nas Bíblias, ora por verdadeiro, ora por genuíno, diz respeito à ideia de legitimidade. É um filho legítimo. Não é um filho ilegítimo, um filho bastardo, um filho feito fora do casamento. Ele é um filho feito e nascido dentro de um casamento legítimo. E o Stott ainda comenta mais, talvez o apóstolo Paulo esteja chamando e enfatizando propositalmente isso aqui, sabendo que Timóteo tinha um pai que no interior do judaísmo era considerado bastardo, porque era filho de um pai grego e uma mãe judia. E apesar de estar ali numa comunidade eminentemente plural, gentílica, muitas pessoas poderiam suspeitar do seu ministério por causa da sua filiação, mas o que o apóstolo Paulo está querendo dizer que independentemente da filiação biológica de Timóteo, ele para mim é um genuíno filho da fé. É legítimo, não é bastardo. Aqui ele diz respeito a alguém que nasceu no interior de uma relação correta. Não era apenas uma autoridade apostólica, eclesiástica falando, mas é a carta de um pai para um filho. E é claro que isso traria muita segurança para Timóteo. Pense essa carta sendo lida também na igreja. Timóteo sendo chancelado pelo apóstolo Paulo em tempo de falsos profetas e de falsos mestres, que nós vamos ler logo em seguida, na semana que vem, uma igreja cheia de lideranças ilegítimas, que reivindicavam a autoridade para si. O que o apóstolo Paulo estava fazendo é uma autoridade legítima da igreja, Paulo, segundo o mandato de Deus, o nosso Salvador e o Senhor Jesus, a nossa esperança, legitimava também o ministério de Timóteo. Olha, vocês estão no meio de uma liderança de lobos em pele de ovelha, mas eu quero mostrar para vocês que Timóteo é um legítimo filho de uma legítima autoridade das Escrituras, e ninguém pode desprezá-lo, mesmo que ele seja novo, como ele vai dizer também na epístola a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 12, ninguém despreze a sua mocidade, ninguém poderia desprezá-lo. Além disso, há uma outra questão que ele qualifica essa legitimidade, ele fala, o meu legítimo filho na fé. Originalmente não tem esse na no texto grego, então ali fica possível algumas sugestões de tradução, e o significado é discutível, pois não tem um artigo, então não significa que ele é o seu filho na fé, no sentido que foi o apóstolo Paulo que o evangelizou, muito provavelmente não foi. O apóstolo Paulo diz que quem o ensinou foi a sua mãe e a sua avó, então não foi ele que ganhou Timóteo para Jesus. Provavelmente ele era um companheiro ministerial do apóstolo Paulo, é sempre assim que ele o apresenta. Então seria muito mais pela sua fé em Cristo, então sua fidelidade, uma tradução mais adequada, como coloca o Gordon Fee. Ele se tornou um verdadeiro filho, ou um filho fiel, por causa da sua fé em Cristo.
Ele é legítimo porque ele está dentro da relação correta, que é a mesma relação que o apóstolo Paulo está. Então, apesar do apóstolo Paulo sempre utilizar essa imagem de pai e filho, e até mesmo de mãe e filho, ele usa isso quando escreve aos Gálatas, falando das dores do parto que ele sentia para formar Cristo em vocês, gerar vocês em Cristo. Aqui não se trata tão somente de uma relação paternal que Paulo está tendo com Timóteo, mas mais do que isso, o que está aqui nesse caso, o Gordon Fee explica, eu gostaria de ler, a ênfase de Timóteo ser o meu filho amado e fiel no Senhor, objetificava, observando o exemplo de filho Timóteo, os seus filhos em Éfeso soubessem comportar-se à semelhança do seu pai. Assim, a igreja em Éfeso deve reconhecer Timóteo como um verdadeiro filho de Paulo em virtude da sua fé. Ou seja, o que ele está querendo mostrar aqui é, da mesma forma que Timóteo viu e aprendeu com Paulo, a igreja deve ver e aprender com Timóteo. A grande questão é que se trata de alguém que é um pai, mas que gerou um outro pai para aquela igreja. E, mais uma vez aqui, a sensibilidade ministerial não é só de uma paternidade sentimentalista, tal como a gente vê, assim, um cuidado paternal, como um paizão. Não, diz respeito à responsabilidade de Paulo com Timóteo e de Timóteo com a igreja em Éfeso, de entenderem como que não se trata de relacionamentos superficiais. Porque quando nós entendemos tudo isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, nos perguntamos como isso se aplica às nossas vidas, é que uma das marcas também mais fundamentais do ministério é que é posicionar-se como um pai, não só diante dos filhos, mas também como um formador de outros pais, de outras pessoas que vão ter pela igreja responsabilidade duradoura por ela. Tire as imagens sentimentalistas da paternidade. Não tente pensar num pai aqui como nós pensamos como filhos da revolução afetiva. Nosso tempo sempre pensa em imagens muito afetivas. Não é isso que está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo nunca usa essas imagens com Timóteo. Ele sempre trata Timóteo como um cooperador, um igual. O que ele está falando aqui significa de assumir responsabilidades de longo prazo. Quem é pai ou quem é filho sabe o tanto que o seu pai foi importante para você. E sabe o que ser pai e mãe significa? Que é uma imagem forte de comprometimento. É uma missão que não termina. É demorado. E nesse caso aqui, não só com as ovelhas, mas também com outros ministros, fazendo outros pais. Como diz Provérbios, no capítulo 17, versículo 6, a glória dos mais velhos está no filho dos filhos. A glória não está só no seu filho, na conquista de ter um filho, mas de transformar o seu filho num pai. Ou seja, torná-los pais, estabelecer um processo graças à sua fé em Jesus Cristo. É essa postura de entrega, de responsabilidade, que ensina a entregar-se. É exatamente o contrário do que o apóstolo Paulo vai acusar os falsos mestres daqui a alguns versículos, no versículo 3 em diante. Porque os falsos líderes e os falsos mestres ali em Éfeso, o que eles fazem? O contrário. Ao invés de se entregar, eles sugam. Ao invés de se responsabilizar, eles querem simplesmente que as ovelhas se danem. Eles não ligam para aqueles que são liderados por eles, para aqueles que são pastoreados por eles. Eles tiram tudo, eles sugam tudo, só que o que o apóstolo Paulo está falando é que não pode ser assim. Não tinha sido isso que ele tinha aprendido com o apóstolo Paulo, não era assim que a igreja ia ver Timóteo agindo. Ministérios, então, que não têm na imagem do pai um paradigma para sua atuação, para sua identidade, vão sempre explorar mais do que entregar, vão sempre querer mais do que doar. E isso é um outro critério para a gente avaliar o florescimento da igreja, a nossa entrega, o nosso serviço, a nossa vida ministerial. A liderança da igreja, os seus ministérios, opera segundo padrões de relacionamento que não podem ser superficiais, que não podem ser rápidos. A gestação de 9 meses e depois toda a vida de ensino é a melhor ilustração do que Deus espera de nós. Como eu disse, Paulo sentia as dores do parto para formar as pessoas em Cristo. Gálatas 4,19. Por isso que a gente deve se perguntar com quem nós estamos compartilhando a nossa vida, com quem nós estamos entregando a nossa vida, os nossos estudos, o nosso trabalho. As relações não podem ser superficiais, não podem ser só de retirada, mas de entrega. Essa é a segunda lição que a gente aprende aqui. Por um lado, o ministério diz respeito a ser chamado por Deus, por outro diz respeito a uma entrega e uma responsabilidade paternal.
Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo também se mostra como um filho. Veja o que diz no versículo 2, ele continua dizendo: graça, misericórdia e paz da parte de Deus, o Pai. Ele chama Deus de Pai aqui, e ele se coloca então na função óbvia de todos nós, de filho. Mas essa função, apesar de óbvia, aparece aqui na sua apresentação ministerial. E a terceira imagem que pode ser retirada do texto é de filho. Paulo não se entendia só como um pai, mas ele entendia-se também como um filho de Deus, o nosso Pai. E com a identidade de filho, completa-se um ciclo muito bonito e eficiente aqui, de um filho, Paulo, cuidando do seu outro filho, Timóteo, sobre assuntos dos seus filhos, a igreja. E como que cada um desses serviços e ministérios dependem dessa filiação, apesar das suas responsabilidades como pai, apesar de afirmar Timóteo também como alguém que deveria assumir essa postura de pai, a filiação deles em Deus é que lhes alicerçaria no ministério, porque seria de Deus, o Pai, que eles receberiam as condições mínimas para o ministério: a graça, a paz e a misericórdia da parte de Deus, o nosso Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que é a última parte do texto que a gente vai explorar. Era da parte do Pai que eles receberiam graça, misericórdia e paz, os elementos constitutivos da vida cristã, utilizados amplamente nas suas cartas. Os gregos falavam sempre de graça, os judeus sempre falavam de paz, a shalom. Isso estava nas correspondências de cada um, então os apóstolos colocaram isso junto. Mas aqui ele atribui e coloca um terceiro elemento, a misericórdia, que aparece só 2 vezes nas suas cartas, e só as 2 vezes que ele escreve ao final da sua vida. E também aqui os comentaristas, em especial o Hans Burke, ele vai dizer que se trata de colocar aqui na consciência de alguém que dependeu da misericórdia a vida toda e que deseja exatamente isso para Timóteo, que estava no ministério, que sabia que sem a graça, sem a paz e sem a misericórdia de Deus, que só são alcançadas, dependem da filiação dele, seria impossível servi-lo na igreja. E o John Stott explica cada um desses termos que são teologicamente muito importantes para nós. Cada uma dessas palavras, diz o Stott, nos diz alguma coisa sobre a condição humana, pois graça é a bondade de Deus para os culpados e os não merecedores. É a graça de Deus. Misericórdia é a sua compaixão para com os infelizes, que não podem salvar a si mesmos. É a misericórdia. E a paz é a reconciliação dada por Deus a todos que antes se achavam alienados da sua presença e dos demais. Vejam como que quando ele deseja a graça, a paz e a misericórdia para Timóteo, oriundas de Deus, o Pai, ele conecta toda a obra que Deus fez, e em Cristo Jesus, o seu Senhor, a esperança deles, por causa da obra dele aplicada, eles tinham condições de experimentar dessa graça, dessa misericórdia, e agora de estar em paz com Deus e não mais debaixo da sua ira. Quando nós nos perguntamos o que isso significa para nós, uma das mais fundamentais marcas do ministério, além de ser chamado por Deus, de ser uma vocação externa, além de ser uma responsabilidade de ordem paternal, é também nunca perder de vista a condição de filho. É a filiação divina que nos faz desfrutar desses elementos mínimos necessários para o ministério. A graça para nós que somos imerecidos chamados para esse ministério. A misericórdia, que não poderíamos desfrutar desse grande e nobre missão que Deus nos coloca, e a paz de estarmos em paz com Deus. Paulo não desejava isso para Timóteo como quem deseja pensamentos positivos. Timóteo, eu desejo tudo de bom para a sua vida, paz, misericórdia, graça. Não, ele sabia que isso dependia da filiação em Deus. É porque eles compartilhavam da mesma filiação, porque eram filhos do mesmo Pai, que eles tinham condição de desfrutar desses elementos para o ministério. Só que hoje em dia, lembrando daquilo que nós começamos falando, os padrões utilitários e pragmáticos são tão fortes, até mesmo dentro da igreja, da gestão, do utilitarismo, do pragmatismo. Eles assumiram uma preponderância tão grande, até na vida ministerial, que os pastores, os diáconos, os presbíteros e todo tipo de ministério na igreja sucumbem, porque eles esquecem que antes de gestores, batedores de metas, terapeutas, amigos, fazedores de evento, pregadores de sermões, o que eles são? Filhos de Deus, sem qual filiação é impossível desfrutar do privilégio de
de ser um servo inútil, mas feito útil pela graça de Deus. É da parte do Pai, da nova relação que se tem de filiação com Deus, que se encontra graça, paz e misericórdia. Contrário senso também é verdadeiro. Sem essa identidade filial, teremos falta desses elementos. E aí o desespero ministerial, a angústia, vai fazer com que sucumbam muitos ministérios, ou que as pessoas simplesmente sejam usadas, ou que as pessoas simplesmente sucumbam frente a esses ministérios. Portanto, essa é a terceira marca importante da vida no ministério. É a consciência de que somos filhos e que dependemos ali. E acima de tudo, em quarto e último lugar, de servo. Ele termina dizendo no versículo 2, de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A última imagem ministerial que compõe a identidade do apóstolo Paulo e implícita nas suas palavras é a de servo do nosso Senhor. Ele está a serviço no ministério. Ele reconhece o senhorio de Cristo, de quem também recebia os elementos mínimos da graça, da paz e da misericórdia. Veja que graça, paz e misericórdia vem da parte do nosso Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O termo Kyrios, usado aqui para Senhor, era um termo conhecido por todo o Império Romano, porque era um termo atribuído a César. César era o Kyrios, César era o Senhor. E Éfeso, uma das maiores cidades ali do Império, era também fácil das pessoas entenderem o que estava sendo falado ali. E o César tinha uma boa nova de salvação, ele tinha o seu evangelho, a sua boa notícia, ele tinha a paz que ele estava querendo levar adiante, a Pax Romana, ele tinha os seus projetos, e as pessoas sabiam o que era estar debaixo do senhorio de César, estar debaixo do senhorio principalmente de Nero, dos mais perversos dos imperadores. As pessoas sabiam, e Roma principalmente sabia o que era girar em torno da vontade do imperador, em que a palavra dele orientava a vida das pessoas, em que eles sabiam quem tinha o senhorio, para quem eles trabalhavam, para quem ia o seu dinheiro, para quem ia o seu tempo e quem eles não podiam desagradar. Bem, o apóstolo Paulo está falando assim: eu sou um apóstolo pelo mandato de Deus, pai de Timóteo, recebi graça, paz e misericórdia de Deus nosso Pai, porque eu sou servo do Kyrios, Jesus. Paulo mostra que o verdadeiro senhor da vida dele não era Nero, não era nenhum outro imperador, mas Cristo, de quem ele foi feito servo, de quem ele foi feito escravo e de quem ele estava prestando serviço. A paz que ele recebia do Pai e do Senhor não era a Pax Romana, era de outra natureza, e era essa que ele estava recomendando para Timóteo, que teria condição de colocar em ordem a igreja em Éfeso. Quando a gente entende isso e se pergunta o que isso significa para nós, também uma das mais fundamentais marcas do ministério é sabermos para quem estamos a serviço. De um Senhor que é maior do que nós mesmos, que não somos servos do nosso ventre, como são os falsos mestres, como ele vai descrever aqueles que estão a serviço de si, como aqueles que estão a serviço de uma outra pax que não é a paz de Cristo. Uma identidade ministerial cristã depende da compreensão de a quem nós estamos servindo. Nós não estamos servindo a denominação, nós não estamos servindo as pessoas, nós não estamos servindo a igreja, os pastores, nós não estamos servindo, nós estamos servindo ao Senhor Jesus. Isso significa que cada coisa que a gente faz e cada coisa que a gente deixa de fazer, nós fazemos para Cristo e deixamos de fazer para Cristo, o nosso Senhor. E aí então as coisas assumem um outro peso, porque todas aquelas respostas, desculpas e racionalizações que nós damos, elas já não caem mais no nosso direito de não nos dedicarmos um pouquinho mais, de nos relaxarmos um pouquinho, de nos darmos o direito de não fazer isso, de não responder isso aqui, mas passa a ser sempre algo que a gente deixa de fazer para Cristo. Porque como os reformadores diziam, as pessoas são a máscara de Deus, o que nós servimos mesmo é a Deus. Nós temos negócios com Deus, as pessoas são só a máscara dele. Portanto, para concluir, o propósito de dar direções às questões eclesiásticas, que nós vamos explorar aqui, justo no mês que nós estamos também escolhendo os nossos oficiais aqui na igreja, a escolha de líderes, o enfrentamento de falsos ensinos. Paulo, em primeiro lugar, firma a sua identidade ministerial com alicerces trinitários eternos, que vai permitir também que a identidade de Timóteo, o ministério de Timóteo, seja firmado ali naquela igreja e seja reconhecido como fiel, seja distinguido dos falsos ministérios. E também nos dá critérios para avaliar a nossa vida no ministério. Nos dá critérios também para avaliar a frutificação das nossas igrejas. E essa imagem também precisa mudar a nossa vida enquanto filhos de Deus, o Pai, enquanto servos de Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Em termos muito práticos, transformando cada uma dessas lições em afirmações para a nossa vida. Em primeiro lugar, o ministério é um chamado de Deus. Então, não busque alcançá-lo pelas suas próprias mãos. Não busque conquistá-lo, não busque fazer a sua própria autoridade, não busque dar-se os títulos que você quer. É um chamado, é uma vocação externa. Você reconhece, as pessoas reconhecem, é importante que você sinta que você foi chamado para isso, mas vem de fora. O ministério é uma responsabilidade de tipo parental, de um pai. Então não busque alcançá-lo com envolvimentos superficiais. Não tem esse tipo de envolvimento eletivo, superficial, com a igreja, com o povo de Deus, com a sua palavra. O ministério só é possibilitado pela filiação divina. Então não busque alcançá-lo sem depender do Pai. Não busque alcançá-lo na força do seu próprio braço. Não busque alcançá-lo sem você sempre se lembrar de que você é filho do seu Pai. E o ministério é sempre um serviço a Cristo somente. Então não busque servir qualquer outra pessoa, nem você mesmo, nem a quem você gostaria de agradar, mas tão somente a Cristo Jesus. Fazendo assim, você se insere nessa longa tradição de servos inúteis, mas que foram feitos úteis pela graça do Senhor, pela sua misericórdia, e que viveram por isso em paz. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, nós te louvamos pela oportunidade que a gente tem de estar aqui, de te louvar e de estar diante da sua palavra. Obrigado. Obrigado porque ela não nos deixa no escuro. Obrigado porque ela nos mostra os critérios claros e objetivos que a gente tem de avaliar não só os ministérios que nos servem, que estão ao nosso redor, mas a nossa própria vida, a nossa própria dedicação. Perdoa-nos, Deus, todas as vezes que nós nos confundimos, que nós operamos segundo padrões estranhos à sua palavra, padrões que são oriundos das coisas humanas, demasiadas humanas, e que não são orientação da sua palavra para nós. Perdoa-nos. Ajuda-nos, Deus, a te servir melhor, a te servir mais fielmente, a te obedecer. Assumirmos posições de responsabilidade, de dedicação, como quem serve o Senhor Jesus, que é o nosso maior exemplo de servo e líder, pastor das nossas almas, que entregou-se por nós e hoje nós estamos aqui para celebrar o seu corpo partido e o seu sangue derramado. É a nossa oração essa noite, Deus. Te oramos por todos aqueles que não puderam estar aqui presentes. O Senhor tenha misericórdia da vida deles e os traga a cultuar ao Senhor e a reconhecer a importância de estar diante de Ti. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus e para a sua glória. Amém e amém.